Sejam bem-vindos ao nosso podcast Siga para o Alvo. Aqui contamos histórias reais de quem empreende e decidiu não desistir. E hoje eu trago um convidado que é especialista em vendas, CRM e é fundador da Alturi. Falei certo? Certinho. Alturi CRM. Leonardo Gerardi. Opa. Seja bem-vindo. Opa, muito obrigado. É um prazer estar aqui, viu? Olha, eu me senti hoje honrado de estar aqui com você, né? Que a gente já se conhece há bastante tempo e também nessa estrutura fenomenal que você montou aí. Parabéns. Imagina, Léo, eu que agradeço por aceitar o nosso convite, pelo tempo. É um prazer ter você aqui com a gente. E até uma curiosidade, gente. O Léo foi a pessoa que me inspirou a ter o meu próprio podcast. Olha só. Porque eu participei do podcast dele. Como é que chama, Léo, o canal lá? O Alturi Podcast, na época, né? O Alturi Podcast. Isso. Ele tá ativo ainda, né? Tá ativo, mudou um pouco o nome e o foco, né? Mas quem sabe a gente retoma aí. Hoje Legal. eu tô de convidado. Não, legal, gente. E aí eu participei do podcast dele, foi super bacana. E foi daí que eu me inspirei para fazer o meu próprio projeto. Inclusive, eu vou até colocar aqui na descrição o episódio que eu participei, que eu falei lá de prospecção, né, Léo? Muito bom, muito bom. E eu vou colocar aqui para vocês verem, tá bom? Muito massa. E vamos lá então, Léo. Hoje o nosso tema é: empresário não tem plano B. O caminho para criar o melhor CRM do mercado. Mas antes, como todos já sabem, a gente quer aí primeiro conhecer quem é você, Léo. Então fala um pouquinho quem que é você. Pode se apresentar, fica à vontade. Bom, show de bola. Obrigado mais uma vez. Esse é um tema que me marca muito, né? E pensando da onde surgiu, voltando, né? Vamos voltar do começo. Acho que a ideia de empreender, de trabalhar com vendas, essa ideia de querer fazer algo diferente e criar, vem desde quando eu era pequeno, né? Eu sempre gostei de procurar coisas diferentes, de ser criativo e, ao mesmo tempo, eu fui criado por pais que são empresários, né? Ah, legal. Então, isso tem um lado bom e um lado ruim, por assim dizer, né? O lado bom é que eu vi muitas coisas positivas de como funcionava o trabalho deles. Meus pais trabalhavam e trabalham demais até hoje. Eu fico, às vezes, impressionado com o ritmo que eles mantêm. Mas eu acho que isso faz parte de todo empresário, né? Eles empreendem com o quê? O que seria o foco deles? Meus pais têm uma empresa de importação e exportação.
Ah, Então, eles legal. trabalham com toda a assistência de exportar, importar, fazer essa gestão de todo o processo, né? Então, eu cresci vendo meus pais nesse ambiente trabalhando muito. E eu achava assim, eu não entendia muito. Né? Eu sabia que meu pai trabalhava bastante. Às vezes eu até lembro que eu ficava bravo porque era de noite, assim, meia-noite, 11 horas, 1 da manhã, meu pai falando inglês no telefone, Nossa. negociando. E eu falava, mas caramba, eu quero estudar, ficar trabalhando essa hora, amanhã eu tenho que dormir, tenho que estudar de manhã. E eu não entendia, né? O que que era a vida do empresário. Então, eu vi meus pais trabalhando muito, vi o lado positivo de você ser um empresário e também vi os lados negativos, né? Então, isso era eu tinha dois dilemas. Mas, ao mesmo tempo, eu gostava muito de ver o que eu achava mais interessante, né? A liberdade que meus pais tinham. Então, eles foram sempre muito presentes. Quando a gente tinha médico, reunião de escola, eles estavam sempre ali. E eu via que o trabalho deles era diferente, proporcionava essa liberdade de certa Essa forma. flexibilidade, né? Exato. Óbvio, trabalhavam muito, né? Tinham momentos. A gente passou por muitas questões difíceis e desafios, coisas que hoje eu olho na minha idade, eles eram mais novos do que eu na época, e eu falo, como que lidaram com tudo isso, sabe? Como que enfrentaram essas situações? Eu não sei se eu teria capacidade psicológica, mental, emocional, profissional para lidar com o que eles lidaram muitas vezes, e como eles deram a volta por cima em muitos assuntos. Então, isso me marcou muito. Mas eles não eram muito, não incentivavam que eu e meu irmão, por exemplo, fôssemos empreendedores, né? Por quê? Acho Hum. que eles queriam que a gente tivesse aquela estabilidade, que talvez eles não sentiam ter, ou aquela segurança, sabe? Uhum. Ficar 30 anos numa empresa, com salário, benefícios. Acho que todo pai, né, quer ver isso para os filhos. Então, eu cresci nesse cenário, enquanto eu vi o exemplo sendo diferente, né? Acho que eles falavam, meu Deus, empreender é bucha demais, quero que eles vão por outro caminho. E eu entendo eles hoje. Hoje você percebe que é mais ou menos isso, né? Exato. Eu passei justamente por esses dois lados, né? E acho que isso foi surgindo naturalmente, mas não tem muito para onde fugir, porque quando eu era pequeno, meus pais incentivavam muito, né? Eu comecei a me interessar por música, e eles incentivaram a gente a estudar música, meu irmão, então desde os 8 anos de idade, a gente ia em escola de música. Isso te deixa mais criativo, né? E eu lembro até hoje, eu às vezes acabo indo nos assuntos, né, que as coisas vão se conectando. Tinha um filme que é de criança, né? Não sei se você já ouviu falar, Os Robôs. Os É de robôs. criança, é filme de criança. Tá. Mas ele passava uma lição que até hoje, eu acho que todo dia ele martela na minha cabeça. Que era, uma das frases que ele falava viu a necessidade e atenda. E isso marcava na minha cabeça. E eu ficava ali, caramba, e eu queria ser criativo, fazer coisas diferentes, gostava de escrever minhas próprias músicas. Que legal. E Então, no começo, o seu interesse era a era música. música. E aí eu fui Legal. tentando achar caminhos de fazer isso dar certo, né? E aí, chegando ali nos meus 15 anos, eu falei, bom, preciso ganhar meu dinheirinho, né? Tá, quero comprar minhas coisas. A gente não era uma família rica, né? Nós tínhamos motivo, como eu falei, tínhamos momentos que estávamos muito bem, outros momentos com mais dificuldade. Então, uma família de classe média. A gente tinha tudo, não faltava nada, mas não era luxo, né? Meu pai até falava, ó, vai querer ter suas coisas, ter seu carro, sua carteira de motorista, você vai ter que conquistar, vai ter que correr atrás. Então, já comecei a pensar, preciso ter meu dinheiro quanto antes para, né, me antecipar. E aí eu tive a ideia que eu acho que isso começou a minha jornada de vendas, né? Falei, eu preciso vender minhas aulas de violão. Só que Hum. quem vai querer ter aula de violão com uma criança de 14, 15 anos, né? Aí eu comecei a chamar os alunos, os colegas de escola, amigos do meu irmão que queriam aprender a tocar violão, eu chamava os pais para assistirem a aula de demonstração. Porque eu estudava violão desde os 8, então sabia tocar muito bem, mesmo sendo novo. Então eu falei, olha, se eu convencer o pai e o pai ver o filho tocando na primeira aula, pronto, derreti o coração, já é aluno. Nossa, você já tinha um perfil meio que estratégico, né? Exatamente, Já jovem, já tinha essa estratégia. Que exatamente. legal. E aí foi quando começou a dar certo. Aí veio o primeiro aluno, o segundo, o terceiro. E aí na época acho que eu conseguia ganhar uns 300 a 500 reais por mês. Acho que era essa faixa. Isso em 2009, Que 2010. naquela época já era muito dinheiro, Já né? era, eu conseguia comprar bastante coisinha assim, né? Comprava minhas coisas
de violão, roupa, coisa que jovem gasta, né? Uhum. Nem lembro mais o que eu gastei, eu devia ter guardado o dinheiro. Mas começou a dar certo. E aí meu pai me deu dos muitos conselhos que ele me deu, e eu trago até hoje, sabe? A gente conversa muito até hoje sobre isso. Ele me falou uma coisa que me marcou e era um pouco contramão do que eu via na escola, né? Ele falou, ó, filho, você quer ter seu dinheiro, você já quer conquistar suas coisas mais rápido, como eu te falei, você vai ter que trabalhar. Só que se você for esperar a faculdade, para você começar uma faculdade lá com seus 18, 19 anos, para depois você, no meio dessa faculdade, conseguir um estágio para arrumar um emprego, você vai começar a trabalhar ali com seus 21, 22 anos. Falei, pelo teu perfil, já me conhecendo, né? Ele falou, não sei se você vai querer esperar todo esse tempo. E eu não queria também, né? Ficar dependendo do meu pai, não achava isso legal, né? Falei, por que que você não faz um curso técnico? Porque aí você faz durante o colégio, não vai fazer, eu falo colégio ainda, né? Hoje acho que é ensino médio. Você faz durante o colégio, assim já vai te abrir outras portas de emprego no futuro. Eu fiquei pensando, fui procurar algumas áreas, ele foi me dando algumas ideias também. Ele queria muito que eu seguisse para o comércio exterior, né? Então ele falou, faz logística, trabalha com transporte. E acabei indo para o caminho da logística, né? Eu lembro que eu estudei, prestei acho que 4 vezes para passar na ETEC Lauro Gomes. As 3 primeiras eu não passei, acho que eu ficava tão nervoso. E aí você Aquela pressão, né? ficava frustrado. E meu pai também ficava, puxa, ele vai tão bem na escola, chega na prova. Aí na última vez que eu falei, vou ver se eu passo agora ou não passo, passei. Acho que a pressão, né, me deixou É, meio distraído impede ali. um pouco. E aí eu passei, acho que essa foi uma excelente decisão, um excelente conselho também. E abriram-se as primeiras portas, né? Então, com 17 anos e meio, 18 anos, agora não vou lembrar exatamente, eu já estava empregado. Legal. E aí já estava trabalhando em algumas empresas que eram bem legais, pequenas empresas, mas que me deram muita base, né? Então foi aí que tudo começou nessa jornada. Tá. E aí, como que foi esse início dentro das empresas para você? Porque aí você falou, né, da área de vendas, né? Uhum. Como que foi esse início ali quando você começou dentro dessas empresas? Como que foi essa trajetória? Foi bem interessante, mas ao mesmo tempo eu acho que eu não tinha maturidade para entender o que que era trabalhar numa empresa, né? Então eu achava que ia ser igual era em casa, que eu ia falar, eu ia ter voz, minha família sempre foi muito comunicativa, né? Então eu ia ter voz, iam me respeitar, o ambiente ia ser bem tranquilo, melhor que a escola, todo mundo ia me ver como adulto, e não foi bem assim, né? Mas o primeiro assim, emprego de carteira registrada mesmo foi numa empresa que eles trabalhavam com cálculo de comissionamento, se eu não me engano. Era algo bem diferente. E eles me colocaram para ficar fazendo um monte de planilha de Excel. E eu não Tá. sabia mexer em Excel, né? E aí fui aprendendo aqueles PROC-V, soma acesa. Falando, nossa, que negócio chato. Ficar o dia inteiro na frente de um computador. Aquela rotina. Horrível. Eu ficava, assim, apavorado com aquilo. E aí eu falei, bom, não é isso que eu quero. Apareceu uma outra proposta numa empresa bem pior, mas que pagava um pouco mais. Falei, vou cair fora, porque eu não quero fazer isso que é muito chato. Ali Mas você era o quê? Qual que era a sua função? Era assistente tipo administrativo, mas nessa área administrativa? o nome do cargo era operador de cálculo. Ah, tá. E- Nossa, bem específico. então era bem diferente. Eu recebi uma planilha, um monte de dados assim de vendas, comissionamento de um monte de vendedores. Isso eu tô tentando lembrar, tá? A memória já não ajuda tanto. E aí eu tinha que fazer os cálculos, né? Tinha toda uma regra, uma cartilha de como a gente tinha que seguir. E aí lá eu comecei a fazer esses cálculos para trabalhar nisso. Então esse era meu primeiro trabalho, mexer em Excel o dia inteiro. Muito maçante, né, Léo? Eu achava extremamente chato para quem gosta de comunicar, Uhum. gosta de conversar. E aí foi para essa outra empresa que foi muito ruim. O ambiente era um ambiente ruim. Era empresa de que segmento? Essa outra que você foi? Era uma empresa de brindes. Eles faziam Nossa, brindes de brindes. todo quanto é tipo, né? Mas o Tá. ambiente não era legal. E eu acho que eu também não era maduro, sabe? Eu não entendia Sim. como o trabalho tinha que funcionar. Eu não concordava com como a gestão funcionava, tratava muito mal todo mundo. E eu não sabia engolir sapo. Então era muito bocudo, né? Tá. E aí eu acabei me desentendendo com o dono, naturalmente muito novo. Falei, na época eu lembro que eu falei até algumas coisas que eram verdade, mas sabe, não precisa falar, né? Porque realmente acho que eu me via como um moleque. Quem esse moleque Sim. tá falando, né? E acabei saindo. E acho que esse foi um ponto muito interessante, que me amadureceu muito, porque eu tava ali com meus primeiros salarinhos, estava trabalhando bem, fui mandado embora.
E eu tava bem na época da reservista do exército, né? Tiro de guerra. Então ninguém me contratava, porque eu não sabia se eu ia, né? Se você ia ficar. Exato. E aí eu fiquei, acho que 6 meses procurando emprego. E meu pai e minha mãe falavam pra mim assim, ó, procurar emprego vai ser seu trabalho. E assim foi. Então, lá em São Bernardo do Campo, né, onde eu cresci, tinha Marechal, Jurubatuba, o centro de Santo André também. Saía entregando currículo em tudo quanto é agência. Era todo dia fazendo essa rotina. Eu já E conhecia. naquela época a gente pegava filas, né? Para Exato. poder deixar o currículo na agência, né? A Ou na Cato. empresa. A Cato era algo embrionário, né? Então a gente ia na agência mesmo, na porta da empresa, né? Uhum. Às vezes ali falando com o porteiro, ver se conseguia, não é? Então esse foi meu trabalho. E era frustrante, porque parece que minha vida ficou parada nesse momento. Porque era 6 meses, todos meus amigos já com seus dinheiros, a maioria ali sustentado pelos próprios pais, nada de errado com isso, cada um tem sua criação, mas eu queria meu dinheirinho, não tinha dinheiro para sair, para tomar um sorvete, e não consegui emprego. Tendo feito curso técnico, eu falei, fiquei doido. E aí, meu pai viu uma vaga de emprego numa agência, fui, um belo dia fui, depois de 6 meses, fui, fiz o processo seletivo e entrei na empresa que eu mais queria entrar. Que legal. Que era a Tegma, era, não é ainda, né? A Tegma Gestão Logística, né? Que É trabalha com grande essa empresa, né? bem grande, acho que é uma das, não sei hoje, né? Mas na época era uma das top 3 transportadoras do Brasil. Sim. Então, para mim, aquele dia, eu lembro que eu chorei, fiquei feliz, comemoração em casa. Era uma empresa grande, benefícios, tudo. E ali foi onde eu realmente comecei a entender como funcionava uma organização corporativa, né? Por assim dizer. Tá, legal. Tá, aí você entrou nessa empresa. Uhum. Aí dentro dessa empresa você entrou para fazer o quê? Como que foi essa jornada? Você Conta vê. pra gente. É interessante lembrar. A gente vai. Tem até que tomar cuidado para não fugir dos assuntos. Que a gente vai lembrando de cada coisa. Não, vamos conversando. Pode falando. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz ali. Olha, eu não lembrava disso. A gente chegou para uma operação que a gente ia cuidar da linha branca, transporte de peças de linha branca. A Tegma é muito conhecida pela cegonha. Eu não entrei na época de cuidar das cegonhas de carros. Mas a operação não estava pronta. Então a gente começou ali no dia 2 de junho de 2013 ou 14. Um desses dois, não vou lembrar. Sentei ali na baia, não tinha nem computador. A empresa falou: olha, a estrutura de vocês vai chegar só daqui a um mês. Então, quem quiser aqui, a gente tem tarefa. E eu querendo trabalhar, né? Mostrar serviço também. Apareceu ali a oportunidade de vender rastreador para caminhão. Que legal. Eu lembro até o nome da empresa, que se eu não me engano, acho que era Sascar, rastreadores da Sascar. Tá. Eu acho que é isso, tá? Tá. E eu não lembrava disso. Conversando até com você, eu não lembrava disso. E aí, o meu primeiro trabalho Então, com vendas, com foi o vendas. seu primeiro trabalho. Exato. E eu não lembrava disso, tá, mano? Eu lembro que me Legal. deram uma lista de muito motorista de caminhão, Uhum. frotas, e eu tinha que ligar um por um, oferecendo o rastreador, falando do serviço, Nossa. tudo. A gente tinha uma cartilha. E aí, fiquei acho que 15 dias nessa função. E aí, me tiraram dessa função, porque aí ia parar, a gente ia começar a operação. E começaram a colocar a gente em treinamento. Mas eu tinha gostado disso, né? E o pessoal não curtiu muito, ficou só eu e mais um amigo meu, o Felipe, vou lembrar até dele até hoje. Ficamos nós dois trabalhando nisso, depois a gente começou a fazer inspeção em carreta, para aprender as carretas, etc, porque a gente ia começar a trabalhar na operação, então a gente tinha que entender como era a operação. Então, Sim. aleatório, né? Nada a ver uma coisa com a outra. Aí tinha que ver caminhão se estava bom ou não estava, para depois começar no que foi meu trabalho, o monitoramento das rotas. Para ver se o caminhão ia chegar no horário, para ver se não ia dar parada de linha. Ixi, aí foi. Tá, então você fazia todo esse monitoramento das frotas lá, Aham. e além disso, essa venda também do rastreador, é A isso? venda foi só no começo. Ah, tá, foi só no Porque começo. depois eles tiraram. Eles tiraram Tá, isso porque, ou uma coisa ou outra, né? Não sei, acho que isso não foi passado para nenhum setor. Sumiu. Simplesmente sumiu na época. E tá. aí eu tinha que ficar o dia inteiro vendo como estavam as rotas de cada caminhão e sair vendo, ó, vai chegar em tal horário, alinhar com o fornecedor para ver se... Como tinha uma coisa chamada Milk Run, né? Que o caminhão faz várias coletas de produtos, de insumos para levar na fábrica. Isso precisa funcionar muito bem para não parar uma linha de produção. E parou uma linha de produção, a multa por hora parada é gigantesca. E aí foi quando eu entendi
os primeiros... eu fui descobrir, né, sentir os primeiros sintomas de estresse, assim, fortes, né? Descobri, tive gastrite, né? Depois nunca mais tive, mas naquela época eu tive Nossa. gastrite muito forte, porque, pra você ter uma ideia, o nível de trabalho era tão estressante que era gritaria o dia inteiro. Você tava ali escovando os dentes no horário do almoço, um banheiro masculino, entrava chefe puxando você com a escova de dente e você tendo que ligar para fornecedor. Então era um ambiente, assim, muito caótico, né? E empresa maravilhosa, mas o ambiente do meu setor não era legal. E aí, naquele momento, eu falei, caramba, eu acho isso muito legal. E aí, enquanto isso, né, nas baias ali do outro lado, eu vi o time comercial saindo, visitando cliente. Aí eles traziam cliente novo, todo mundo aplaudia. Eu falei, rapaz, esse pessoal aí que deve ser legal o trabalho deles, E né? que ganha dinheiro. Você pensou É, nisso nesse momento? Assim, essa questão do dinheiro também, de uma melhor oportunidade, quando você observava, assim, o pessoal de vendas? O que que te chamou a atenção nessa área? não era dinheiro, eu acho que era muito ingênuo. Eu não pensava tanto no dinheiro na época, assim, de que podia ganhar mais. Era liberdade. Então eles estavam Ah, toda hora fora da empresa visitando cliente. E eu ali o tempo todo, sabe? eu acho que mais também a questão da dinâmica, né? Exato. Você poder ali estar em vários lugares, conversar com várias pessoas. E eu ali, sempre na mesma baia, todo dia, mesmo horário. Trabalhei das 2 às 10, depois das 6 às 2, uns horários alternativos de segunda a sábado. Então, era muito estressante comparado com o que eu ouvia eles fazendo. Eu falei, não, ó, eu posso continuar aqui. Realmente tinha uma carreira, né, para você seguir na parte de logística, mas eu falei, eu quero ir para a área comercial porque eu tô achando ali mais legal, né? E nunca chegou essa oportunidade na área comercial. Era Dentro dessa dentro empresa, dessa né? empresa. E eu fiquei muito frustrado. Mas Tá. apareceu uma vaga muito boa, que eu via meus gerentes ali, como eu trabalhava com Excel muito bem, né? Uma vez surgiu um problema ali na operação, precisava fazer algumas coisas no Excel. E meu gerente, eu vi ele conversando, né? Como eram várias bases, conversando com o supervisor. E eu falei, eu vou tentar impressionar, né? Eu vou fazer um negócio aqui, porque eu sabia um pouco de Excel. E eles vão olhar e vão falar, meu, esse menino é o prodígio, né? Aí eu fiz ali, chamei eles para ver, eu lembro até hoje, Ademilson, o nome do meu gerente. Ele falou, ô firma, parabéns o empenho aí. Mas olhou com uma cara de, que é isso que ele fez? Uma planilha feia, eu tenho ela até hoje. Planilha feia, desorganizada, Nossa, nada funcionava. Mas ele sentou ali do meu lado na baia do monitoramento, me explicou o que eu tinha que fazer. E acho que ele ficou com isso na cabeça. Tipo, ó, esse menino aí tem tá se atitude, né? esforçando. Aí ali eu comecei a aprender Excel por conta própria, porque eu entendi que o Excel ali dentro ia me abrir portas. E aí eu comecei a estudar sozinho. Na época não tinha inteligência artificial. Então eu pegava a documentação da Microsoft, né? E lia em inglês. Nossa. Era horrível, né? Aí dava erro, não funcionava, mas eu tinha bons colegas que me ajudavam. E isso foi me abrindo portas, porque eu fui melhorando, fui por conta própria, ninguém falou para eu aprender isso. Fui aprendendo sozinho. E aí eu comecei depois a dar treinamento interno de Excel. Nossa, E aí eu cheguei no que nível evolução, né? muito, fui crescendo E você foi aprendendo sozinho, então. sozinho, sozinho. Eu nunca fiz curso de Excel. E aí aprendendo sozinho, entendendo como as coisas funcionavam, muitos erros. Acho que quando você aprende sozinho, a sua curva é muito mais longa, né? Porque ninguém vai te dar a experiência dos caminhos das pedras, você vai quebrar a cara. E aí eu comecei a aprender, inclusive, a programar no Excel. E nessa surgiu uma oportunidade da vaga que era a galinha dos ovos de ouro da empresa, que era uma vaga na controladoria. E aí veio o meu gerente, ele me chamava de firma. Ele falou, firma, seguinte, apareceu essa vaga aqui, você foi indicado por fulano de tal. Ele disse que, como eu tinha conhecido o presidente da empresa na época, né? Ele falou, olha, o presidente que te indicou para essa vaga. Não sei se é Poxa. verdade ou não. Nunca vou saber, não sei se ele tentou fazer isso para... Mas na hora eu fiquei, uau, puxa, eu estou sendo visto, né? Falou, só que é na controladoria. Falei, a melhor vaga, você entrou na controladoria, cara, é só sucesso. E eu falei, tá, vou pensar. Ele, cara, isso você não tem tempo pra pensar. Até amanhã eu seguro, só que você tem que vir falar. Aí eu parei, fiquei pensativo, falei, não, não quero não. Ele arregalou o olho e falou, você é doido? Você tem noção do que é, né? Falei, cara, é que eu quero ir pra área comercial. Aí ele falou, cara, mas não tem vaga na área comercial aqui. E aí foi quando as coisas foram começando a mudar ali dentro, né? Eu abandonei a vaga, vi que eu não ia ter outra oportunidade, fiquei estagnado naquela mesma função. Falei, cara, aqui não dá pra ficar.
E aí comecei a fazer faculdade também de marketing. E aí as empresas, quando você vai olhando para o mercado, vão começando a te chamar. Então eu gostava muito de ir lá, mas já não estava servindo, já queria ganhar mais, tinha muita função que eu tinha que cuidar e não recebia um aumento por isso. Aquela velha história de empresa, Uhum. né? Você recebe uma promoção de cargo, mas não de salário, né? E as contas chegando, falei, bom, apareceu uma oportunidade boa, eu abracei essa oportunidade que era numa empresa de metalúrgica. E aí as coisas foram acontecendo, né? Tá. Então, aí a partir daí, essa oportunidade nessa outra empresa já era para a área de vendas. Era um braço de vendas inicial. Eu tinha que Então, aí trabalhar. que você começou nessa parte de vendas, né? Exato, exato. E lá eu trabalhava como analista de inteligência de mercado. Então era para fazer toda a parte de dados deles, novamente o Excel, né? Lá atrás eu falei do Excel que não gostava e o Excel foi me abrindo portas, né? É. E ali eu comecei a trabalhar com toda a parte de gestão de dados, informações, estratégia, só que eu era muito comunicativo, né? E, e eu percebi que o time comercial ali estava apanhando muito com gerenciar a informação. Então, tudo eu tinha que fazer por um sistema que não funcionava muito legal. E eu falei, acho que eu vou criar uma ferramenta. Eu não sabia que era um CRM, né? Vou criar uma ferramenta para o comercial utilizar. E vou fazer no Excel. Só que, gente, isso foi em 2016. Existiam já ferramentas, só que eu não conhecia. Estava começando no comercial. E eu entendi que eu tinha que fazer uma ferramenta, um CRM. Eu tenho esse CRM até hoje no Excel, que ia funcionar com uma tela de um sistema. Então, novamente, fui eu lá para aprender a programar em Virtual Basic Applications, né, em VBA, Visual Basic Applications. E aí fui trabalhar com aquelas coisas que eu nunca tinha visto, mas eu entreguei. E fiz todo um banco de dados dentro do Excel. Não deu certo em pouco tempo, né? Porque imagina, o Excel é uma planilha. Então todo mundo Sim. usando, mas ele ficou muito bom. Só que ele não conseguia escalar. E aí o diretor ali, ele ficou observando isso e falou, cara, isso é muito legal. E aí tinha o pessoal da TOTUS lá, eles tinham... Não lembro qual que era o CRM, o software, o ERP que eles utilizavam. E ele falou, cara, vamos colocar o teu CRM dentro da TOTUS. E aí tinha um desenvolvedor da TOTUS que falou, olha, dá pra gente fazer isso do jeito que você montou. E aí eu desenhei as telas do CRM da TOTUS que a gente usou lá dentro. E eu falei, caramba, olha que interessante. Eu estou desenvolvendo um sistema para a empresa. Meu nome ali foi assim, em 3 meses eu já estava com o nome na diretoria, porque Nossa, falou, isso foi em 3 em três meses? meses. Foi muito rápido. Mas eu, assim, eu sou muito intenso, né? Então chegou, eu falei, cara, vou fazer. Hiperfoco. Hiperfoco. E foi doido, né? Porque eu fazia isso quase 24 horas. E chegava na empresa, fazia em casa, estudava em casa para fazer também. E não, lembrando, não tinha inteligência artificial. Se tivesse IA, eu tinha feito muito mais rápido, né? Mas eu Sim. estudei muito. Óbvio, em 3 meses não ficou perfeito, né? Mas funcionou. E aí o meu diretor falou: olha, você fala bem, você explica bem. Agora a gente colocou isso dentro do sistema, você já montou as automações dos relatórios, por que você não vem pro comercial? Aí Aí pronto, pronto. realizei meu sonho, né? E aí eu não comecei diretamente com vendas ali, porque o time de vendas era bem grande, né? E eu tinha que fazer um trabalho de treinar revendas. Então eles vendiam os equipamentos deles para uma revenda e eu tinha que ajudar essa revenda a vender os produtos. Nossa, já é um baita desafio, né? Nossa, porque eu tinha que saber muito da parte técnica dos produtos. Então fiquei ali algumas semanas só com o time técnico, engenharia, entendendo tudo, aprendendo um monte de coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Mas eu gostava, né, de aprender. Você é novo, né? Você quer, o mundo tá se abrindo as oportunidades. Então você fica ali. Eu sempre olho assim, quem quer trabalhar, tem trabalho, né? E acho que da minha geração eu via isso como uma oportunidade de crescer. E aí fui fazendo, fui fazendo. E aí ele montou, lembra, esse dia fica marcado. Tem pontos na nossa carreira que a gente marca, Que né? marca, é verdade. Ele marcou um treinamento numa revenda muito grande. Se eu não me engano, a Dutra Máquinas, ali na Fernão. Eu não vou lembrar exatamente o Acho endereço. que é ali que fica uma. Aí ele falou: ó, a gente vai lá, e você vai fazer seu treinamento. Me treinou, explicou tudo. Chegou na hora, Tamara. E eu sempre fui comunicativo. Só que é diferente você ser comunicativo e você ter que fazer uma apresentação técnica sem parecer maçante. E ele tinha vários gatilhos, piadas, brincadeiras, ele fazia.
aquele assunto ser o mais interessante do mundo. E eu pirava naquilo. Nossa, esse cara é um gênio, né? O seu Luiz. Genial ele. A gente tem contato até hoje. Legal. E aí eu falei, bom, vou fazer igual ele. Foi um fiasco, tá, mano? Foi horrível. E assim, eu via o pessoal pescando, sabe? Eu tentava fazer as brincadeiras, não ficava legal. No meio da apresentação, acho que tinha 1h30 de apresentação, eu olhei pra ele e fiz tipo, me socorre que tá um fiasco aqui. Aí ele assumiu e aí, dali eu voltei pra casa desolado. Eu falei, pronto, acabou, né? A minha primeira oportunidade joguei no lixo, então. E aí eu mandei uma mensagem pra ele e falei, ó, seu Luiz, puxa, desculpa, se tiver algum feedback, alguma coisa que eu posso melhorar, se a oportunidade ainda estiver aberta. E ele foi muito legal, porque ele poderia ter falado, meu, esse menino não leva jeito, tchau, volta ali pro CRM, sabe? Ele falou, cara, você só precisa de alguns ajustes, é falta de treino. Isso me marcou. Eu falei, caramba. E aí ele pegou outro dia, ficou mais tempo comigo, treinou, e ele não foi de novo não, ele falou, agora você vai sozinho. E esse de ir sozinho, visitando as revendas, foi muito legal. Porque eu falei, não, agora eu preciso dar conta. E começou a ser muito bom, dar resultado, comecei a gostar. E tinha que viajar por São Paulo, então aquela liberdade, né? Pega o carro da empresa, vai para uma cidade no interior, depois vai para outra. No começo tudo isso é muito legal. Então ali foi quando eu entendi que estava acontecendo. Estava acontecendo na área comercial. E aí foi a sensação, né? Para mim foi uma virada de chave, como sonho realizado, sabe? Sei. E aí você falou uma parte aí, no começo é muito legal. Explica um pouquinho pra gente. Quando você começou a entrar nessa área, Uhum, e aí você viu como que é a realidade dela. uhum. Ali o dinamismo, você precisa ali estar em vários lugares, viajar. Como é que foi pra você quando você viu isso? É, Viveu, né? então acho que o primeiro ponto é que eu viajava para fazer treinamento. Eu não tinha uma meta propriamente dita. Minha meta era fazer X visitas num mês, numa semana. Então era assim, né? Mas eu não tinha meta de vendas, então não tinha aquela pressão. Então não era um comercial propriamente dito. E aí apareceu uma oportunidade para mim de trabalhar no agronegócio. E lá eu conheci um dos chefes, dos meus diretores, que até hoje eu tenho uma grande amizade, uma admiração, o Francisco. E quando eu entrei ali, inclusive, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou: Ó, vamos fazer o seguinte, você tá querendo tanto, né? Beleza, eu te pago tanto se você bater todas as metas que você estipular em 6 meses. Falei, caramba, ousado. E assim foi. Eu entrei ali e ali foi a primeira vez que eu lidei com meta real. E em 6 meses ele já me promoveu a supervisor, já me colocou ali porque eu bati tudo que eu tinha planejado e que eles tinham colocado. Então foi o desafio, né? Jovem a ganhar um dinheiro que eu nunca tinha visto. Sim. E aí eu tinha que viajar. Aí não era mais São Paulo, era o Brasil inteiro. Nossa. Era o Brasil inteiro. E não era Brasil, por exemplo, capitais. Era entrar em fazenda mesmo. Tanto que e no começo, como eu disse, era muito legal porque eles me deixavam com uma caminhonete, né? Então eu entrava em fazenda, tudo quanto é lugar. E aquilo no começo brilha muito o olho. Você fala, uau, olha só, tô andando com a caminhonete da empresa, visitando clientes, sou supervisor. Só que você começa a se deparar com o desgaste que isso é, né? Porque quando eu entrei para ser supervisor, inclusive, eu tinha 22 anos. Era muito novo. E nessa questão de ser muito novo, todos os vendedores eram mais velhos do que eu. Ninguém aceitou uma criança ali ser o supervisor deles. Ainda mais porque eu não tinha experiência no agro. Então teve esse Você atrito no via essa começo. resistência, Sim. essa questão desse incômodo. Ah, sim, por mais que eles não demonstravam, ninguém foi Sim. assim diretamente me afrontar nesse ponto, mas você percebia que sua palavra não tinha muita valia ali no meio. Então minha estratégia foi, eu falei, olha, eu preciso ganhar esse pessoal para eles verem que eu não tô aqui para eu não acreditava no modelo de gestão, manda o que eu tô fazendo. Até porque eu não tinha experiência, eles tinham mais do que eu. A minha visão era muito analítica e estratégica. Então as minhas decisões que eu tomei nesses primeiros 6 meses foram muito boas. E então era isso que eu me embasava. Então eu falei, eu vou viajar mais com cada um deles, fazendo visita com cada um deles, porque eu vou estar mais próximo, a gente vai ser obrigado a ficar junto. Eles vão me conhecer mais, eu vou conhecer eles mais, e eu vou aprender mais. E assim foi, né? Só que, obviamente, isso traz desgastes, porque você liderar uma equipe tão novo é muito difícil. Eram muitas pessoas? Eu acho que vendedores de campo eram 6. Vai ser difícil lembrar tudo, mas eram 6 Uhum. vendedores de campo, 3 na equipe interna.
e mais representantes internacionais que faziam a visita internacional na América do Sul. Então era muito difícil, né? Muito difícil. Então, óbvio que por eu ter tido humildade de arregaçar as mangas e trabalhar, eles respeitaram muito. E alguns eu tenho um carinho e amizade até hoje, né? Mas quando você começa a viajar muito, quando você é solteiro, é jovem, tudo é muito legal, você está conhecendo o mundo, né? Mas depois de um tempo você começa a ficar desgastado dessa rotina. Porque você viaja muito, vai para muitos lugares, só que você não conhece nenhum dos lugares. Você vai geralmente para trabalhar. E é isso que as pessoas às vezes não entendem, né? Ah, tá viajando a Uhum. trabalho, pronto, né? Só que você vai, conhece um restaurante da cidade, o resto é tudo trabalho. Termina e volta. E você fica muito tempo sozinho. Isso é muito desgastante também. Eu nunca fui uma pessoa de gostar de ficar sozinho. Então isso era muito desgastante para mim também. E E quando você casa também, o desgaste acaba também, né, impactando de certa forma sim, ali no com casamento, né? certeza, com certeza. E eu casei, eu ainda estava trabalhando nessa empresa do agro. Eu conheci minha esposa, eu trabalhava já nessa empresa, mas ela sempre foi muito tranquila com isso. Mas eu não gostava de, por exemplo, poxa, agora acho que mudou alguma coisa na minha cabeça de eu não quero deixar ela sozinha. Quero estar ali junto, quero estar na companhia. Tanto que algumas viagens, não no agro, né, mas em outros negócios, eu levava ela comigo, porque eu gostava da companhia. E eu não queria ter. Sempre gostei de estar sempre. Aquela sensação de cuidar, de estar junto, da parceria. E não me Sim. via mais nesse ambiente. E aí começaram as minhas ideias de empreendedorismo, né? Falei, não, aqui é legal, a empresa é muito boa. Gosto muito do pessoal que está aqui. Francisco, um chefe assim que quando eu penso em exemplo de gestão, ele é um dos exemplos que eu trago para mim. Ele, o seu Luiz, meu pai. Poxa, esses são exemplos de gestão muito legais. Só que aí eu comecei a querer trabalhar com venda de guitarras, porque eu sempre gostei de música, né? Então eu vou começar a vender guitarra usada, mais premium, que eu consigo levantar um bom valor, consigo vender guitarras, trabalho com o que eu gosto e vou estar empreendendo. E começou a dar certo. Aí vende uma, vende outra. Mas aí só, desculpa te Claro, interromper, mas só para eu entender. Então você saiu dessa empresa que você trabalhava do agro e aí você começou a vender ou você continuou nessa continuei lá. empresa e vendia em paralelo? Vendi em paralelo. Vendi em Ah, tá, paralelo. legal. E aí tá até um ponto, né, que sempre surge certos conflitos, né? Porque eu não entendia. Hoje eu entendo, vamos dizer assim, né? Porque nenhum gestor, nenhum chefe seu quer ver você ali, talvez já pensando em abrir um negócio, né? Ele não quer, ele quer você dedicado ali à empresa, né? E a partir do momento que você tá com outro negócio, passa a impressão, opa, o dia que você não performa, é por causa disso, né? E às vezes não tem nada Uhum. a ver uma coisa com a outra. Então já levanta aquela antena em todo mundo. E eu, ainda imaturo, acabava falando para todo mundo, né? Fazia propaganda ali dentro. E até a Dava guitarra. até o cartãozinho, né, Léo? Fiz isso, não. Hoje eu olho isso, isso é um erro crasso, né? Mas não só ético, na minha cabeça imaturo, não devia ter feito, mas também estratégico, vamos dizer assim, né? E eu comecei a divulgar isso, e aí já surge aquela. Tá. E aí começou a dar certo. Começou a dar certo. Aí começam mudanças na empresa. Aí você fala, bom, tá bom, né? Tô aqui de olho. E acabei sendo desligado da empresa, no momento que a empresa estava passando. Acho que isso influenciou muito, né? Mas acabei sendo desligado, eu e mais alguns da minha equipe. E eu falei, agora é a hora de eu então focar nisso, né? Só que eu tinha 3, 4 meses de casado quando aconteceu. 3 meses de casado. Então eu falei, bom, acabei de casar, pagar as contas de casa, fui mandado embora, vou começar um negócio? Já dá uma insegurança, né? Demais, demais. Então, por mais que eu vendia as guitarras, não era o suficiente para pagar as contas. E aí, mas começou a deslanchar. Então, teve uma época que eu tava com 16 guitarras em casa. Então, para mim era um paraíso, né? Só que não tanto. Porque você começa a ver, tem até um ditado, né? Trabalhe com o que você gosta e nunca mais você vai amar nada, né? Porque começou a surgirem os estresses de trabalhar com isso também. E eu falei, não sei se é legal, né? Problemas de transportadora, problemas de clientes. E aquela paixão começou a sumir. Tanto que eu fiquei quase um ano sem tocar guitarra por conta disso. Nossa, meio E que desanimou você, desanimei. assim, total. E aí veio a pandemia. Veio a pandemia e qualquer ideia que eu tinha de empreender, acabou. Porque ninguém ia querer comprar uma guitarra na época da pandemia. Então,
Eu falei, bom, agora eu preciso voltar pro mercado. Triste. Eu falei, puxa, agora achei que eu ia empreender e não foi. E aí foi quando eu arranjei outro emprego, trabalhei numa outra transportadora muito famosa, a MRS, que é uma das maiores ferrovias do Brasil. Não gostei muito da dinâmica de trabalho, empresa sensacional, mas a dinâmica, assim, de trabalho, o jeito, assim, de como o comercial tinha que trabalhar. Entrei na área comercial, era muito mais você saber lidar com contratos do que você negociar, fazer vendas, né? Falei, puxa, isso não é para mim. E já comecei a procurar outras oportunidades, porque eu sabia que eu não ia conseguir empreender naquele momento. E aí surgiu a oportunidade de entrar na área médica. Que inclusive era uma área que, quando eu era mais novo, eu queria muito entrar, porque eu achava legal, né? O propagandista tinha o carro da empresa, tablet da empresa, celular, tudo da empresa. Ah, eu quero entrar nessa área, né? Jovem. E aí apareceu uma oportunidade, só que um pouco diferente, né? E eu ia trabalhar pela primeira vez como PJ. E aí minha ideia foi, eu vou trabalhar como PJ. Eu já tinha o CNPJ aberto, né? Já tinha aberto um ano antes. Isso foi ali em 2019. Falei, ó, eu agora tenho a oportunidade, então, de ser representante deles e começar a trabalhar com outros produtos também. Então, essa foi minha ideia. Eu falei, bom, agora sim eu vou conseguir alavancar o negócio. E na época, assim, não tinha... Foi um salto, assim, uma transição muito agressiva, porque eu não tinha nem garantia de que eu ia conseguir pagar as minhas contas do mês. Eu falei, bom, não sei nem se vai dar para pagar as contas com o que tinha lá de acordo de contrato e com as minhas outras ideias. Mas minha esposa, até uma grande apoiadora, paciente, virou para mim e falou, vamos, vai para cima. Lembro que meus pais na época ficaram doidos, porque eu saí da MRS, uma empresa gigantesca. Você vai sair da MRS, vai trabalhar de PJ, como assim? Voltando, né, aquela questão da Uhum. estabilidade. E no final das contas, eu dei esse passo, né? E foi muito bom. A minha ideia ali era justamente começar já a empreender. E eu queria focar muito na área de treinamento de vendas, consultoria, representação. E assim foi. Só que eu me dei muito bem na área médica. Então, o primeiro ano, mesmo começando assim sem conhecer muito, eu já vendi bem. O que que vocês vendiam lá? Ah, era um equipamento voltado à área gastro, né? Hum, Então, exames de manometria esofágica, testes de respiratório para intolerância à lactose, que é bem popular hoje em dia. Então, a gente vendia esses tipos de equipamento. E era uma venda legal. muito complexa. E aí entrei aprendendo, obviamente, né? Tive excelentes colegas de trabalho que me treinaram muito, né? Muito pacientes, sempre abertos a treinar e ensinar. E só que no ano seguinte, eu fui o melhor vendedor da empresa e bati um recorde de 5 anos de vendas da empresa. Nossa, E foi muito bom. E aí ainda a gente conseguiu bater o marco de ser o maior número de vendas da América Latina no segmento. uau. Então eu falei, rapaz, isso é. E aí brilhou o olho. Então eu falei, vou me dedicar mais aqui. E tinha os outros projetos de consultoria. Então eu dava pequenas consultorias, treinamentos. Dei Hum, consultorias no Cresce de São Paulo, por exemplo, que é de imobiliária, né? Só que não era o foco principal. E ali eu sempre querendo não ficar só em um lugar, né? então, só assim para entender um pouquinho melhor, você estava nessa empresa trabalhando como PJ, mas você já começou a dar consultorias Sim, para outras empresas também. Aí você já sim. começou esse negócio de consultoria, treinamentos. Isso, bem pontual. Eu tinha até o canal no YouTube, né? Porque começou como alpinista dos negócios. É, a ideia de querer fazer a pessoa ir galgando, né? Como se fosse escalando Sim. níveis, né? E o canal começou assim. A gente tive pequenos treinamentos, mas assim, nada substancial ainda. Era uma ideia bem embrionária, né? Uhum. E só que a área médica começou a me demandar muito. Eu viajava muito, muito mesmo. E aí já não era legal para mim, porque eu já estava casado com a minha esposa, viajando em momentos mais que eram momentos mais difíceis, né? Porque você tem muitas coisas para lidar, a cabeça já mudou, você já amadureceu, você já não se vê como um garoto que quer viajar pelo mundo, sabe? Você simplesmente quer começar a estruturar seus outros planos. E como eu tinha muito foco de ser empreendedor, eu olhava ali como algo temporário. Então, isso começou esse atrito dentro de mim. Então, as viagens já não eram mais tão legais, eu evitava viajar. Mesmo no primeiro ano viajando muito, isso já não me fazia bem.
emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, já não me fazia bem ficar viajando tanto. Porque eu já viajava desde os meus 20 anos de idade. Então, querendo ou não, nessa época, já eram 7 anos viajando todos os anos, muito. Chega uma hora que você fica desgastado. Porque Sim. não é, é como a gente falou, né? Não é aquilo que as pessoas pensam. No começo é legal, como É, você disse, né? Quando a sim. gente ainda é jovem, É, mas depois começa a se tornar algo ruim, exato, né? Assim, exato, impacta na nossa vida, né? exato. E eu falei, bom, não é isso que eu quero pra mim. E eu comecei já a focar mais na consultoria, nos treinamentos. Só que, novamente, a empresa ali não gostou muito, né? Hum, Ali eu entendo menos, porque até no primeiro caso eu era CLT, então realmente sim. devia ter ficado mais esperto, né? Mas nesse caso eu era PJ. E aí vinha sempre aquelas conversas: olha, a empresa é sua também, você pode empreender aqui dentro. Eu entendo, né? Mas eu não era aquilo que eu queria. E aí eu comecei a traçar um outro caminho paralelo para treinamento e para consultoria. E aí comecei a fazer workshops, e aí as coisas começaram a evoluir nesse meio do caminho. E nesse meio do caminho, eu ainda tinha que conciliar com a outra empresa. Lá eu tinha já agora um cargo de gestão, já não era mais só representante, então fui me envolvendo mais. Cuidava de uma equipe bem grande, assim, de vendas. E eu falei, bom, acho que num momento meu de transição tá ficando já difícil de entender. E aí, um belo dia, tinha voltado já de uma viagem, que eu já tinha vindo de outras viagens que eu já tinha me desgastado muito, de saúde. E eu voltei de uma viagem, cheguei já fazendo reunião com o time, treinamento, fui pra academia, comecei a me sentir muito mal. E aí foi uma época bem difícil, né? Até fugindo um pouco agora da área profissional, entrando de novo no âmbito pessoal. Um belo dia, simplesmente estava na academia, fiquei mal, voltei para casa. No dia seguinte, fiquei trabalhando durante o dia também, no feriado, dia 12 de outubro de 2023, se eu não me engano, trabalhando. E eu decidi só levantar e espreguiçar. Aí eu passei mal, fiquei ruim, fui pro hospital, descobri que eu tava com câncer. Nossa. E aí foi o choque, né, na sua vida, porque você não tá preparado, você tá bem, no outro dia o médico tá falando na sua cara que você tá com câncer. E você tem que assimilar isso em questão de segundos. E é muito difícil, né? Porque você não sabe o que é gravidade, o que que você vai ter que fazer, como vai ser sua vida. Você é novo, eu tinha 27 anos na época. Então, você fica muito assustado com tudo isso, né? E aí, precisei fazer a cirurgia de emergência e, em seguida, a quimioterapia também. Nossa, então quando você descobriu, já estava num estágio um pouco avançado para, assim, a ponto de fazer cirurgia, já tinha essa necessidade. É Na isso. verdade, não. É porque Ah, eu peguei, segundo o laudo médico, né, tinha 3 meses que o tumor tinha se desenvolvido. E ele falou: olha, a melhor saída é a cirurgia para já evitar aumentar, né? Porque esse é um tumor com um excelente prognóstico de tratamento, mas muito agressivo. Então precisa ser rápido. Então foi assim, não deu muito tempo para pensar, né? sim. E aí fiz o tratamento, fiz a cirurgia. Recuperando a cirurgia, eu ainda estava trabalhando, né? Às vezes deitado, mas sempre naquela loucura de querer trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mas, enfim, aí outros assuntos que talvez não venham ao caso. A empresa ali já estava descontente, né? Talvez com essa minha transição, com algumas outras coisas. E aí eu tinha uma quimioterapia para começar na segunda-feira. Na quinta-feira eles me desligaram. Eu falei, puxa vida. Poxa, mas meio Eu falei, bom, insensível, eu né? falei, Porque você estava passando por um momento muito delicado da sua vida, né? e esse é um ponto, assim, que eu entendo. Eu sempre tento entender as pessoas ao máximo que eu posso, porque cada pessoa tem sua motivação, seu jeito. Isso não vem nem ao caso, né, pra ficar falando Sim, muito, mas eu penso da seguinte forma, né? Enquanto você está performando e você. Dizem para você que a empresa é sua, para você empreender dentro da empresa. No dia que você não está bem, porque discordam de algo que você fez ou deixou de fazer, ou enfim, que você é um PJ, lembrando disso, eles querem que, na verdade, você seja um CLT com cargo de confiança. E aí não concordaram com algumas coisas e foi desligado nessa época. Foi bem duro, bem duro. Porque parece que está tudo desmoronando. Você olha para o lado e fala, mas o que, que eu fiz de errado? O que, que eu fiz? Eu errei alguma coisa? Por que, que isso está acontecendo comigo? Você demora para processar.
Então, precisa de um jogo psicológico muito forte. Mas hoje você vê que essa porta fechada foi uma oportunidade para mudar a sua vida? Não, hoje eu tenho vontade de falar, gente, muito obrigado. Na época foi muito difícil, mas Sim, hoje eu falo, puxa, obrigado. Talvez foi o empurrão que eu precisava, né? É, óbvio, a gente nunca vai entender as pessoas. E eu não julgo também, porque cada pessoa tem um jeito de ver o mundo. E eu também não posso falar porque eu tenho um jeito de ver a história, eles têm outra. Então talvez eles vão apontar alguma coisa que eles não gostaram que eu vou falar, puxa, não tinha pensado nisso. Então, cara, toda história tem dois lados, né? Não cabe a mim julgar. O que cabe pra mim é, eu tenho uma situação X e eu preciso saber como sair dela. Foi isso que eu pensei. sim, Porque ficar remoendo isso ia me derrubar, né? Só sim. que agora, o que me deixava mais tenso foi, olha, todos os meus planos, não tem nem como pensar em planos agora. Eu não sei em quanto tempo eu vou poder voltar à minha vida profissional, não sei em quanto tempo eu vou trabalhar de novo, não sei o que vai ser. E agora vamos por partes. E mais uma vez, minha família me apoiou demais, meus amigos me apoiaram demais, minha esposa segurou uma barra assim que poucas pessoas sabem o quanto foi, mas foi muito forte, assim, sempre me ajudando a cuidar da cabeça, sabe? Ser bem Sim, positivo. E acho que isso me ajudou muito, né? Fiz a quimioterapia, tive complicações na quimioterapia, foi um período bem delicado, mas saí dessa fase. Então, dessa fase aí foi quando surgiu a ideia de falar: agora eu que tenho que controlar minha vida. Não quero mais deixar para outras pessoas ficarem tomando conta, por assim dizer, sabe? certo. E aí você ficou então quanto tempo nesse processo? Então você adoeceu, aí você ficou um período então parado e foi aí que você começou o seu negócio. É É, isso. Quanto tempo mais ou menos que você ficou nesse momento? 6 meses aproximadamente. Tá, 6 meses. 6 meses. E aí então como que foi o surgimento da sua empresa, da Autori? É, aí foi algo bem legal, porque eu já queria muito a consultoria, o treinamento, e a Altura era para ser uma empresa de consultoria, treinamento de vendas, mentoria, estruturação de time comercial. E bom, agora vai ser o meu negócio. E eu acho que coisas muito boas aconteceram, e coisas boas aconteceram e eu acho que não eram para ter acontecido tão cedo. Porque me fizeram tomar decisões erradas, também muito rápido. Sei que, novamente, né, eu sempre fui muito. O pessoal chama de hiperfoco, né, hoje em dia. Não acho que eu sempre fui muito dedicado, né? E na hora que eu falei, vou abrir meu negócio, eu tava careca da quimioterapia, quase 15 quilos, não, 10 quilos mais ou menos mais leve do que eu tô hoje. E eu falei, eu vou começar a gravar vídeo no YouTube. Então, se você filtrar os vídeos lá no começo, eu tô irreconhecível, né? Só que eu tinha isso, eu falei, eu preciso começar. Preciso começar. E eu tinha já os vídeos antigos, que eu tinha parado naquela época que eu tava indo muito bem. Tinha feito alguns contratos, mas ainda não podia dizer que eu tinha uma empresa, sabe? Mas agora eu tinha. E eu precisava agir como tal. Então, eu estudei muito, pesquisei, fui ler, fui ir atrás de tudo. Eu nem conhecia marketing digital ainda. O marketing digital já estava em outra era, para mim era novidade. Eu já estava atrasado já. E eu comecei a mergulhar muito fundo nisso. E aí foi quando eu conheci, inclusive, você, conheci o Gabriel, outras pessoas no LinkedIn. E eu falei, opa, esse lugar aqui tem muita oportunidade, muito legal. Comecei a estudar o LinkedIn, consumi post seu, do Gabriel, da Giovana, um monte de gente. Eu falei, olha, isso é muito legal, cara. E aí você falou, né, que foi influenciada por mim, né, pelo Sim. podcast. Você também teve muito disso no começo da empresa, Ai, viu? que legal. E aí eu falei, não, aqui é bem interessante. Comecei a estudar e aí eu fui para a área mais do tráfego, porque eu tinha pressa. Falei, não vai, se eu for prospectar agora, eu não vou ter tanto tempo com tanto de coisa que eu preciso fazer. E ainda conciliando com tratamento, né? Falei, então eu vou pro tráfego, porque vai me trazer lead. Caindo o lead para mim, eu faço as reuniões de venda. Então a cabeça era isso. E isso, querendo ou não, me ajudou a não ficar pensando ali no tratamento, no que eu não podia fazer, né? Então eu falei, vou trabalhar. E aí, eu acertei a mão no LinkedIn muito rápido. Tanto que eu investi um valor e ele voltou, acho que quase o triplo. Eu falei, Poxa, uau, temos aqui uma oportunidade você investiu ali na parte de de anúncios, né, anúncio. dentro do LinkedIn. Isso. Legal. E aí eu comecei a fechar muitos contratos. E eu era muito agressivo. Eu falava assim, ó, se em 3 meses a gente faz um teste, eu trabalho um mês de graça para você. E aí todo mundo fechava comigo para ter um mês de graça, que falava, o que eu tenho a perder? Se eu tiver resultado, eu compro desse menino. Poxa, E aí fechei vários. Só qual foi o meu erro? Eu fechei vários, fiquei autoconfiante
e eu só coloquei a minha confiança no LinkedIn, no anúncio do LinkedIn. Um belo dia o LinkedIn parou de funcionar como anúncio. Não é que parou de funcionar, mas para alguns nichos ele ficou muito mais difícil na parte de anúncio, né? Sim. E aí todos os clientes que eu tinha estavam conseguindo crescer, de repente, e eu perdi. Tiveram uma queda. E eu perdi a maioria. Poxa. E aí o que eu fiz? Falei, eu preciso fazer um novo aporte de uma nova estratégia. E aí você começa a ficar nessa de preciso testar. Quando eu fui ver, eu fiz vários testes que não deram resultado. E aí eu fui com a mesma cabeça. Eu investi X lá atrás, tive isso de resultado, vou investir de novo. E foi um bom dinheiro, porque eu ganhei um bom salário na época que eu trabalhei na área médica, só que eu guardava muito. Então eu tinha uma sobrevida ali para 2 anos, mais ou menos, com os investimentos na minha cabeça. Legal. 1 ano, 2 anos. E eu falei, bom, esse vai ser o momento que eu vou investir. Os outros investimentos não deram certo. E eu falei, eita, e agora? Quando o negócio está indo bem, é muito fácil, né? O Instagram, você chegou também a ter uma atuação? Porque eu acho que eu cheguei a ver algum produto seu nesse Sim. aspecto, né? De prospecção no Instagram, não Sim. foi? A gente fez bastante. Eu também fiz no Instagram. Só que eu não sei. Aí é difícil dizer, né? Mas na época, eu não consegui produtizar isso muito bem no Instagram. Então eu tinha um resultado muito bom no LinkedIn e no Instagram, mais ou menos. E eu sofria muito com isso. Eu falava, se aqui tá sendo difícil, eu vou ficar só no LinkedIn. E aí o Instagram meu ficou um pouco de lado. Até hoje eu preciso voltar a postar, porque eu não conseguia tracionar tão bem lá. E aí foi minha dificuldade. E eu falei, bom, não tá indo muito bem. Meu principal produto, que era o LinkedIn, eu não tô conseguindo mais entregar resultado. Então, preciso agora redesenhar minha consultoria. E aí eu comecei a gravar os cursos, comecei a focar em treinamentos, só que não estava funcionando muito bem. Mas uma coisa que caía muito para mim, Tamara, implantação de CRM. Muita gente falava, você faz implantação de CRM? Você trabalha com tal plataforma? Eu falei, opa, isso é interessante. Já vi uma oportunidade. Vi uma oportunidade. E aí eu comecei a pegar tudo. Aí abri as documentações de todos os CRMs e começava a estudar todas elas, né? E comecei a implantar todas elas também, porque eu gostava de CRM desde lá atrás. E aí começou, implanta uma, e aí várias, né? Eu tenho 15 ferramentas que eu conheço as documentações. Nossa. Tem as 5 principais, mas tem 15 ferramentas que eu conheço as documentações. Eu falei, caramba, isso é legal. Então eu saí vendendo para todo mundo. E algumas empresas começaram a me chamar e falar, olha, Léo, se você for parceiro nosso, você ainda ganha um valor. Então eu falei, opa, mais legal ainda. E aí tava na época de começar a falar de inteligência artificial. Só que só falava lá fora. E eu ficava assistindo os vídeos gringos, comecei a tentar, não conseguia fazer nada, porque era muito difícil. Pois bem, aí eu falei, olha, acho que eu tenho um nicho de mercado aí. E aí foi o ponto de virada, que acho que foi o maior acerto até hoje. Foi quando um belo dia eu falei, eu vou gravar um vídeo pro YouTube. Vai ser um vídeo longo, mas vou fazer bem feitinho assim, sabe? E vou fazer comparação de vários CRMs. Vou montar primeiro, eu vou fazer uma apuração antes dos que eu acho dos melhores que eu já trabalhei. E desses eu vou fazer a minha opinião de quais são os top 3. Né? E aí montei um vídeo, roteiro. Eu já estava me esforçando para fazer vídeos mais legais. Né? Tinha montado um cenário legal em casa. E aí fiz o vídeo. Só que na hora que eu fiz o vídeo ficou muito bom. O conteúdo, né? Só que eu gravei muito mal. Aí eu assisti o vídeo e falava, mas que qualidade ruim de vídeo. E aí eu falei, acho que eu não vou postar. Aí segurei esse vídeo. Passou uma semana, eu não tinha conseguido gravar outro. Falei, quer saber, vai ser esse mesmo, porque não vou ter tempo, correria. Postei aquele. Esse vídeo mudou a história. Nossa. Porque esse vídeo, ele bateu, acho que hoje, tô enganado, não sei, acho que ele tá com 25 mil visualizações. Não é muita. Mas para um assunto de nicho, ele fez muita diferença. E aí ainda continuei, ele fez muita diferença, mas eu não usei ele para nada. Perdi um tempão ali com ele crescendo e eu não usei para nada. Vendendo curso ainda, consultoria ainda, patinando, porque o ano de 2023 foi um ano que não foi ruim, mas eu andei de lado, eu não cresci. De 2023, 24. Tô tentando lembrar os anos agora. Foi isso, 24 foi o que eu andei de lado, 23 foi bom, que eu tava me recuperando e acertei os investimentos, 24 eu andei de lado, eu falei, tá, tô fazendo o vídeo, foi bom, mas... E assistindo uma palestra num treinamento fechado, o do Thiago Nigro, não sei se você conhece. Isso. O Thiago Nigro falando como ele usava a estratégia do YouTube dele no orgânico. E ele fala, até hoje eu vou lembrar isso
Isso é ouro, tá? Isso é ouro. Eu vou falar até olhando para a câmera que isso é ouro. Porque isso era fechado. E ele falava que você tinha que usar uma estratégia de explore and deploy. Então, você explora vários temas de conteúdo, de diversos, voltados para o teu nicho. Na hora que você achar os que mais dão resultado, você pega esse assunto e faz um monte de variável. E aí eu falei, opa, então... Aí, mas eu já estava atrasado 6 meses. Devia ter feito isso lá atrás. E eu comecei a fazer e começou a dar mais certo. E aí eu comecei a trabalhar com inteligência artificial também, com as ferramentas de CRM que eu já trabalhava. Chegou um momento que eu comecei a tentar implantar a IA nas ferramentas e comecei a ter muita reclamação. Porque elas não estavam preparadas para trabalhar com inteligência artificial. Muito bug, ferramenta instável. Parece que elas foram criadas 10 anos atrás, e provavelmente foram, e ali ficaram. A maioria delas não tinha WhatsApp integrado, a maioria delas não estava acostumada, não estava adaptada para trabalhar agora com o novo mercado, por assim dizer, onde é muito mais WhatsApp, API oficial, do que o e-mail marketing propriamente dito. Embora todas sejam importantes. Eu falei, opa, então tem uma oportunidade aí. E os que tinham WhatsApp, por exemplo, não vou citar nomes, né, porque são meus concorrentes, mas os que tinham WhatsApp entregavam um produto muito ruim e às vezes muito caro. E aí começou a me dar minhas primeiras ideias, né, de fazer um CRM. Só que eu não sabia nada de programação. Nada. E aí meu irmão é um baita de um desenvolvedor, ele é arquiteto de solução. Falei, deixa eu conversar com ele. Falei, Gu, qual que é a real? Isso lá atrás. Qual que é a real para eu conseguir fazer ele? Cara, vai levar um tempo. E aí eu dei uma desanimada, né? Falei, bom, então tá bom. Só que fiquei estudando, comprei cursos, fui fazendo. E aí eu montei primeiro um MVP. Só como um teste. Simples. Até os clientes que fizeram esse primeiro teste ali, até brinco, né, Léo? Era só uma telinha com Kanban e um WhatsApp mais ou menos, sabe? Só que ali o MVP começou a dar certo. Os clientes gostaram porque era simples e funcionava. Só o fato de ele não dar bugs, o pessoal já gostou. E aí eu falei, opa, e se eu tentar? E aí foi aquela coisa, e se eu tentar colocar mais uma coisinha? E se eu tentar colocar mais outra coisinha? E aí foi colocando. E aí um belo dia eu falei, acho que eu vou parar a consultoria, porque o CRM estava vindo muito bem por procura. Eu só vendia para os clientes. Eu falei, cara, eu vou colocar isso no mercado. E aí eu mudei os links de todos os meus vídeos falando do CRM e comecei a gravar vários conteúdos falando do CRM. E abri o carrinho dele oficialmente para o mercado esse ano. Em janeiro, dia 26 de janeiro de 2026. Então é um produto recente, digamos, né? Recente. Eu testei muito, né? E eu sou muito, assim, detalhista, não gosto de entregar nada pela metade, então tem que estar funcionando. Mas eu testei. Soltei para o mercado simples, não tinha muitas das coisas que ele tem hoje. Não tinha e-mail marketing. Ele tinha WhatsApp, algumas campanhas de WhatsApp e algumas automações, bem simples. Depois eu fiz a parceria com o Google, consegui parceria com a Meta. E aí você começa... Peguei parceria... Aprimorar, né? porque aí você vai conhecendo essas pessoas e eles vão te dando caminhos das pedras. E aí fiz parceria também com a AWS, que é provedor de banco de dados. Da E aí Amazon, né? É isso. Então, fui fazendo uma estrutura. Falei, eu quero entregar um produto tão bom quanto o que existe hoje e melhor em questão de performance. Então, era meio ambicioso, mas eu sabia que o calcanhar de Aquiles dos outros era não funcionar direito. E como eu trabalhava muito com isso, eu falei, bom, eu sei quais os defeitos deles, então eu preciso melhorar isso. E aí começou a acontecer, tanto que eu tinha uma meta que eu coloquei para o ano de usuários e eu bati essa meta em menos de 3 meses. Nossa. Foi assustador. Assustador. Foi muito rápido o processo para você conseguir ali cliente, né? Sim. E é engraçado que você fala muito também do uso do YouTube, né? Sim. No seu processo de captação de cliente. Mas você nunca pensou em trabalhar com isso especificamente, nesse processo? Olha, pensei, mas quando eu era garoto, na época que tinha os YouTubers, né? Tanto que isso é segredo, ninguém vai ter acesso. Acho que nem minha esposa já viu isso. Mas eu tenho um canal no YouTube fechado e ele tem vídeos com mais de 100 mil visualizações. 120, 150 mil visualizações. Rapaz, passa pra gente aí, pra gente dar uma olhada. Mas isso em 2009, 2010. Ou seja, muito lá atrás. Então, os celulares eram horríveis. Então, os vídeos são puro vexame, assim, né? Mas, na época, qualquer coisa que você postava,
estourava. Estourava, é Né? verdade. Então eu pensei nessa época, mas depois, quando você entra nas empresas, você nem pensa mais nisso. Você acha que isso não é trabalho, né? É a cabeça, né? E hoje é meu principal recurso de geração de demanda, né? E aí a minha estratégia foi justamente isso, fazer vídeos. E isso é uma baita dica para quem deseja crescer no orgânico. Acho que o YouTube ele favorece muito a consistência e você não precisa postar vídeos todo dia. Se você fizer semanal, quinzenal, vai que seja bem feito e você acertar os temas e for consistente, ele vai te premiar. E comigo foi assim. Tanto que meu canal não é um canal grande, a gente tem 1.500 inscritos, é um canal pequeno. Só que ele traz muita receita para mim. Inclusive trouxe pra mim, tá, gente? Já fala aqui, o episódio que eu gravei com o Léo de prospecção me trouxe 2 clientes. Olha só, tá vendo? É, Que o YouTube, legal. eu acho ele muito poderoso, assim, para essa parte de captação de cliente, Eu né? No também acho. orgânico, né? Exato. E para mim foi onde eu decidi focar minha energia, porque quando você tá começando, não dá para você tentar abraçar tudo. É verdade. E acho que um ponto muito importante é que o que se prega nas redes sociais é que o empreendedorismo ele é muito rápido do dia para a noite, né? Eu acho que o meu processo, se você olhar, ele foi muito rápido. Em 2 anos, vamos dizer assim, 2 anos e meio, 2 anos e meio é que eu realmente comecei a trabalhar, né? Saindo de empresa somente com isso, a gente conseguiu um resultado muito legal. Mas vamos combinar que isso está atribuído à sua vontade de vencer, Exatamente. né? Exatamente. Porque eu acho que a gente só consegue algo diferente se a gente faz um movimento diferente. E né? assim, precisa ser acima da média. Assim, não em questão de você ser acima da média, mas seu esforço precisa ser. Ainda mais hoje em dia, né, Léo? O tanto de concorrência que existe. Muito. E aí, pensando assim no CRM, como que foi assim essa construção? Então, ok, você fez todo esse processo, você conseguiu seus clientes. Teve algum desafio que você viu ali muito Muitos. grande? Como que tem sido esse processo? Porque é recente, né? Mas Sim. como tem sido? É aquela questão que eu falei. Quando você tenta aprender sozinho as coisas, você não tem o caminho das pedras, né? É legal você se auto-intitular, às vezes autodidata, mas você quebra a cara com muita coisa. E hoje a inteligência artificial ajuda muito, tá? Deixar bem claro que a gente usa na empresa hoje inteligência artificial para grande parte dos processos. São poucos os processos que a gente não utiliza. E é um baita do investimento em questão de valor também, porque não está barato, né? Então, para você ter boas inteligências artificiais, custa caro. E para você ser rápido também. Só que justamente por você, às vezes, não ter tanto conhecimento, depender muito de inteligência artificial e ter muitas coisas para fazer, você esbarra em coisas que você não saberia que daria um problema. A primeira delas foi quando a gente lotou o CRM de usuários, pegamos alguns clientes grandes e um belo dia o CRM não abria. Não funcionava. E aí o cliente acabou de contratar um cliente grande, com um contrato grande, te liga e fala, não está funcionando. E você olha e fala, o que aconteceu? Aí, obviamente, eu ligo pro meu irmão. Falo, Gu do céu, o que eu fiz aqui? E aí ele começa, meu irmão manja muito, me fazer um monte de perguntas, mas o que aconteceu? Qual que é o sintoma? Olha aquilo, faz aquilo. Ele, graças ao meu irmão, foi o que me ajudou. Inclusive, obrigado, Gu, a É não... o seu suporte, É né? meu Exclusivo suporte ali. pessoal, foi o que me ajudou ali a destravar o CRM a primeira vez. E entender como fazer, aí as palavras técnicas, né? A infraestrutura, né? A arquitetura e infraestrutura do sistema. E ele me passou ali um monte de ideias, insights, olhou o que eu estava fazendo errado, falou, você não faz isso, tem que fazer aquilo, faz aquilo. Então, isso me ajudou muito. Mas isso tira você ali do teu rumo. No dia que você tem uma notícia dessa, você acorda 7 horas da manhã, às vezes, acorda assim, né? Recebe a mensagem 7 horas da manhã que parou, e você vai ficar até 3, 4 da manhã tentando resolver. Em coisa que se você é um CLT, por exemplo, trabalhar numa empresa, vai dar ali, se você fizer no máximo 2 horas extras, então vai entrar das 8 às 6, né, digamos, 8 horas da noite você já estaria indo embora com uma hora extra, sim, acima. Quando você é dono do negócio, você não tem isso. Então, esses foram desafios. Desafios também de quando você começa a crescer na internet, você toma os seus hates, né? Nunca tinha passado por isso. Então, pessoas que estão ali só para querer, elas talvez se incomodam com alguma coisa que você disse, se sentem ofendidas, porque talvez não tenha o mesmo resultado, e simplesmente atacam de graça. Invejosos. Então você fica. A primeira vez que você toma um hate, te abala, né? Caramba, mas
Porque meu canal aqui, até agora, minha mãe comentava, meu irmão comentava, meu pai, parabéns filho, um joinha. De repente, tem vídeo com 200 comentários e alguns não são legais. Então você fala, ué, mas o que eu fiz para ouvir isso de graça, né? Então tem esses desafios também. E as outras pessoas, né? Tem pessoa que tá ali, não tá torcendo pelo teu bem. Tem pessoas que simplesmente querem que você se dê mal. Estão te acompanhando só para ver sua queda, não Exato, é? exato. Então, isso é muito difícil. Tem gente que tenta, na hora que começa a dar certo, começa a se aproximar para tentar tirar alguma vantagem. Isso não é legal também. Mas eu sempre, uma coisa que eu até aprendi, as vendas me ensinaram isso, é que eu aprendi a ler muito bem as pessoas e as intenções delas. Então, isso é uma das coisas que eu sempre fico muito atento. Óbvio, né? Nem sempre a gente tem como acertar, mas esses foram alguns desafios. Então, de sistema, de você saber produtizar, ser um produto novo, lidar com outros tipos de desafio na área comercial mesmo. Mas tem fluído muito bem pra gente. Tem fluído. E fugindo um pouquinho do nosso roteiro, Tá. o que você Eita. diria que é um diferencial do sistema que você criou? Vamos lá. Tem coisas que eu considero que são básicos. Então, por exemplo, ele funciona bem. Você fala, nossa, mas isso é um diferencial? Não, isso é o básico. Só que se você olha grandes nomes do mercado, eles não estão funcionando bem. Você conecta o WhatsApp ali, você vai mandar uma mensagem e vai duas. Aí você recebe uma mensagem, a mensagem nunca chega. Você monta uma automação, a automação nunca funciona. Então, é uma ferramenta ferramentas com nomes muito grandes, mas que não funcionam. Então você fala, opa, então isso deveria ser o básico. Mas o que a gente pensou quando eu fui desenhar a ferramenta, eu estava cansado de ferramentas de desenvolvedores. O desenvolvedor teve a ideia e fez pensando para um vendedor utilizar. A minha ideia era fazer uma ferramenta que ela fosse fácil. Porque vendedor não gosta muito de usar CRM. Então ele tem que olhar, é parecido com o WhatsApp Web. É parecido com a minha caixa de entrada de e-mail. É parecido com a minha agenda. Então a gente pensou muito na questão de experiência do cliente, foi o principal. Eu acho que a experiência do cliente ela guiou o desenvolvimento para que o resto funcionasse. Então eu desenhei tela por tela do CRM, tela por tela de como tinha que ser, botão onde tinha que ficar, porque eu sabia como devia funcionar. E algumas coisas eu não concordava. Então, por exemplo, o plano mais básico das ferramentas não vai ter automação, não vai te dar integração. E geralmente quem está no plano básico é o cliente que está mais precisando disso porque ele está sozinho. E aí você vai integrar só uma automação, uma campanha, alguma coisa, um recurso que vai ajudar aquele pequeno empreendedor só no plano mais caro. Então a ideia foi estruturar também um CRM que desde o primeiro plano ele fosse fácil de utilizar e ele tivesse os mesmos recursos que o plano mais top tem. A única coisa são as travas e quantidades que a gente tem que equalizar por questão de custo, uso de dados, né? Mas a ideia era essa. Então, a pessoa não precisa ali pagar o plano mais caro para usar automação. Ou o plano mais caro para ter uma API oficial, ou o Instagram dentro do sistema, ou o e-mail marketing. Não, já tem. E ela não precisa de várias abas. Ela já tem dentro do sistema integração com o Google Calendar, com o e-mail do Google também, e outras integrações de e-mail convencionais, o WhatsApp, Web, o API oficial, o Direct do Instagram, e-mail marketing. Então tem tudo ali. Uma ferramenta faz tudo. E ainda tem as automações, campanhas que ajudam o empreendedor. E aí, qual foi a minha última sacada? Eu falei, tá, meu produto é bom. Ele tá diferente, porque eu conheço todos os CRMs do mercado. Eu estudei depois, além de estudar as documentações, estudei todas as ofertas desses 15 CRMs. O que eles vendiam? Óbvio, não dá pra gente vencer em tudo, até pela estrutura que eles têm. Mas eu falei, entregar recursos, isso eu vou garantir. E aí, por último, todo mundo que compra um acesso do CRM, ele recebe o nosso treinamento completo de vendas. Uau! Então, a pessoa já tem acesso à ferramenta e ao treinamento de como ela vai fazer prospecção, como estruturar um time, como ela vai fazer tráfego, tem tudo. Isso já é uma entrega bônus? Já está incluso. Então, Bacana. peguei o plano menor, que é o Start hoje, né? Então, entrei no Start, você já tem acesso ao curso. E aí o cliente ele entra no teu ecossistema. Isso é uma forma de fidelizar ele também. Porque não adianta eu entregar uma Ferrari se ele não vai saber utilizar. Então a gente Exatamente. apontou nesses dois caminhos. E esses se tornaram os melhores argumentos. Então a gente tem todo um fluxo de inteligência artificial que a gente usa, né? Mas uma das coisas que a gente não troca é a venda é feita por humano e o suporte também. Porque aí é onde eu faço aquele cliente ficar comigo. E o nosso churn hoje é
ridículo, é muito baixo, que é o cancelamento, né? Só cancela quem às vezes contratou precocemente, viu que o negócio não tinha nem estrutura às vezes, mas por reclamação de alguma coisa de não ter gostado, é menos de 2%. Então é muito baixo. Isso porque a gente tenta ali fazer o nosso melhor para abraçar esses clientes, sabe? Muito bom. E, Léo, assim, outra pergunta que também veio aqui agora é: qual que é a importância de uma empresa ter um CRM? Poxa, a pergunta acho que seria ao contrário. Por que você não tem um CRM? Boa. Uma das coisas que me marcou, isso alguns anos atrás, foi que trabalhava muito, viajando muito, né? E aí eu tinha uma loja que eu visitei uma vez, fiz uma compra numa loja de tênis, e de tempo em tempos, e isso era em outro estado, né? De tempos em tempos, eles faziam contato comigo, perto da data, eles tinham todas as informações comigo. E eu levei e assim, uma loja de tênis, que eu falei, na minha época, no meu segmento, eu nem pensei nisso, né? Mas eles já entendiam o princípio de CRM. E se você tem um CRM, você, além de manter melhor o relacionamento com o teu cliente, você vende mais. Porque você consegue saber ali o comportamento daquele cliente, saber em qual etapa ele está de negociação, você consegue controlar mais a tua operação. Isso vai te ajudar a melhorar a tua performance. Não fica solto. Outra coisa também, não fica só na agenda do vendedor. O gestor consegue visualizar tudo, consegue cobrar, entender, passar isso para outra pessoa. Isso fica ali, é propriedade da empresa. E fica centralizado tudo num lugar só as informações, né? Exato, Então todos conseguem ter acesso a essa informação, né? Para poder exato. tomar decisões, né, Léo? Exato, exatamente. É esse o ponto, porque se você tem a dúvida hoje, quanto você vendeu esse mês até agora? Ah, eu vendi 30% da meta. Legal. O que você vai fazer para bater 70, os outros 70 que faltam? Porque a gente está agora, ó, já está quase na metade do mês. Se você deixa isso só na agenda de um vendedor ou não tem um controle, o que o vendedor te falar, você tem que aceitar. Agora, se você tem um CRM, você sabe o que está acontecendo ali. Quanto foi vendido? Quantas oportunidades foram geradas? Quantas propostas? Quantos follow-ups você fez? E esses clientes aqui, por que não converteu? Por que perdeu? Você tem muito mais controle do que está acontecendo. Então, eu trabalhei atrás lá no agro, uma das coisas que a empresa fazia muito quando não tinha CRM era fica com um caderno de compras do ano anterior inteiro que clientes compraram. E aí, esse ano, você liga para todo mundo que comprou em janeiro do ano passado. Aí, em fevereiro, você liga para todo mundo que comprou em fevereiro do ano passado. Por quê? Você não tem um controle. E aí, se aquele cliente comprou agora 2 meses atrás, você não sabe, porque não ficou anotado em nenhum lugar. E se o vendedor falar para você que fez 10 reuniões, você vai ter que aceitar que fez 10 reuniões. As informações se perdem, Se né? perdem. Totalmente. É a forma de você. O CRM basicamente é você dividir um comercial amador de um comercial profissional. É isso. Basicamente isso. Muito bom, Léo. Nossa, sim. O nosso papo tá muito bom. Eu me empolgo também, né? Gente, precisava de outro podcast para falar mais ainda sobre CRM, né, Sim, Léo? Porque a sim. gente É foi muita coisa. conversando, mas eu tinha muitas dúvidas, muitas perguntas. Aham. Só que a gente vai marcar depois um outro Com bate-papo certeza, só com para falar certeza. de CRM também, porque é um assunto muito interessante, Com né, Léo? certeza. Mas estamos chegando ao fim, infelizmente, Aham. e eu quero fazer só mais algumas perguntas para você. Claro, claro. O que você deseja construir através da Altura nos próximos anos? Ó, essa pergunta, Essa é boa. essa é boa. Olha, eu penso assim, eu sou muito ligado nos meus valores, nos meus princípios, né? Então, eu não sou aquela pessoa que constrói pensando em ser milionário. É aquele filme dos robôs. Viu a necessidade e atenda. Então, eu quero que a empresa atenda às necessidades dos clientes. E por meio de atender essas necessidades, com o resultado que a gente proporcione para eles, a gente cresça junto. E se for possível que a gente ajude também contratando mais pessoas, mudando vidas de pessoas que aceitarem trabalhar com os nossos princípios, com nossos valores, isso é o meu ponto alto. Construir uma empresa que ela não foca só no ideal lucro, mas ela olha os valores, porque eu acho que isso é o principal que constrói uma empresa, as pessoas e os valores delas, e o impacto que ela causa tanto em pessoas, quanto em empresas, quanto na sociedade. Acho que esse é o principal.
Muito bom. E empreender mudou você como pessoa? Sim. Inclusive, a fala, né, que eu uso, o empreendedor não tem plano B, né? Porque você entende que quando você é CLT, se você cansou daquele trabalho, manda currículo e vai para outro. Quando você está empreendendo e você tem pessoas que dependem de você, você não pode falar, tchau, cansei, vou mandar meu currículo, não. Então você não tem plano B. E você vai ter que fazer o seu melhor ali, sempre, qualquer horário. Então me fez entender que empreender não é um cargo, ele se torna um estilo de vida. E você tem que aceitar isso. Muito bom. E para finalizar, o que significa para você seguir para o alvo? Ah, muito bom. Acho que todas as pessoas têm alvos diferentes, né? Mas seguir para o alvo é você perseguir os seus sonhos, suas metas, seus objetivos. Assim como, ó, pensando numa flecha, né? Ela vai sofrer com vento, com mudanças inesperadas que ela não tem controle. Mas você nunca desistir desses sonhos, dessas metas, desses objetivos e não deixar que nada afetem os teus valores, os teus princípios. Porque é isso que vai te fazer seguir para o alvo. Uau, muito bom, Léo. Ó, até eu fiquei impressionado aqui. Gente, nossa, foi muito bom esse Muito bom, papo. foi Eu quero maravilhoso. agradecer pela Eu oportunidade que de agradeço. te entrevistar, de você ali compartilhar a sua história conosco. Uma história muito incrível, assim, toda a Poxa, sua trajetória imagina. mostra o quão persistente você é. Uma Uhum. pessoa focada ali, Obrigado. determinada. E eu desejo todo o sucesso do Opa, mundo. Você merece igualmente. muito, muito. Obrigado, obrigado ao E privilégio. obrigada. E aí eu quero te deixar à vontade também para finalizar, se você quiser Claro. deixar alguma mensagem, os seus Poxa, contatos, legal. fica à vontade. Tá, não, foi sensacional. Obrigado. Como eu falei pra você, né? A primeira vez que eu estou num podcast como convidado. Então, pra mim foi sensacional. Se você quiser conhecer o meu CRM, é Alture CRM. Acho que você vai deixar o link depois aqui, né? Vou deixar aqui no descritivo. Alture CRM, o Instagram também é Alture CRM, que é da plataforma, mas o meu é Léo F. Gerardi. É um nome difícil, né? Mas depois você deixa ali também pro pessoal. Sou muito aberto, respondo todo mundo, me chamou no direct eu respondo, já dei várias consultorias de graça, então vamos bater um papo, nem que seja pra gente fazer network. Muito bom. Obrigada, Léo. Obrigada, pessoal. E até o próximo episódio.